que passou pela sua cabeça quando o senhor viu o Lula subindo a rampa do Palácio do Planalto? Mônica, eu nunca tratei esses temas do ponto de vista pessoal. Eu fiz meu trabalho ali como juiz. Tive com o presidente Lula 2 vezes nas audiências lá. Mas eu sempre fiz meu trabalho, apliquei a lei, né? Inclusive as decisões foram mantidas. Depois acompanhei esses reveses, né? E como disse, tenho minha avaliação de que foram erros jurídicos. Mas eu não tenho uma animosidade pessoal, eu não cultivo esse tipo de... com ele como senador? Eu acho que não caberia, né? Não seria lá... As pautas não convergem, eu sou um opositor, não me considero um inimigo pessoal de maneira nenhuma, né? Não sei qual que é o sentimento dele, evidentemente. Ninguém manda alguém para a cadeia feliz, entendeu? Ninguém pensa, que bom, estou, né, condenando e mandando alguém à cadeia. Pelo contrário, né? Ninguém quer o sofrimento de ninguém. Mas a gente fazia isso porque era o nosso dever legal como juiz. A Lava Jato foi boa para o Brasil, ao fim e ao cabo, o balanço que o senhor faz? Qual o balanço? Certamente mostrou que a corrupção pode ser combatida e que nós não estamos fadados a ser um país que tem uma tradição de impunidade e de corrupção. Agora, se a Lava Jato não avançou mais, se a gente não conseguiu diminuir a corrupção e a impunidade como nós gostaríamos, os culpados disso são aqueles que defendem, né, a corrupção e a impunidade, não aqueles que lutaram contra a corrupção e contra esses crimes. O que mostra é que tem uma tradição de impunidade, de corrupção, um sistema que é forte em cima disso e que ele reagiu. Mas as sementes ali foram plantadas. A própria questão da corrupção, tal, da economia, a meu ver, isso é uma falácia, porque a corrupção ela enfraquece tanto a democracia, porque ela retira a credibilidade das instituições, retira a fé das pessoas de que os representantes estão ali para cuidar dos interesses dos representados, né? Ou seja, os governantes trabalham em favor dos governados e não a favor de seu interesse próprio. E a corrupção tem um subproduto que é extremamente prejudicial para a economia, que é o capitalismo de compadrio. Então, uma empresa, ao invés de ela investir em inovação e tecnologia, para se tornar mais competitiva no mercado, por exemplo, ela investe em ficar próximo do poder. Entendi. E o que nós tínhamos era isso, né? Licitações bilionárias da Petrobras, que eram ali acertadas entre as empresas, uma espécie de cartel, e remuneravam diretores da Petrobras, remuneravam agentes políticos, remuneravam partidos. Isso não é aceitável nem do ponto de vista moral, mas também do ponto de vista econômico. Então aquilo era um caminho ruim para o país. Olhando em retrospectiva, não houve ali uma oportunidade perdida a partir do momento em que se quis ampliar e o Lula se tornou um foco da operação, o principal foco da operação? A crítica que se fazia no início era que era muito focado no PT, né? Isso se mostrou falso, porque partidos ali que eram da base, aliada, e que depois tinham outro perfil ideológico, também foram afetados. Inclusive também é o ex-presidente todo-poderoso lá da Câmara dos Deputados, que foi inclusive o responsável pela condução do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Atingiu outros partidos também, que eram da oposição, como o próprio PSDB. O fato é que, como juiz, assim, já não tem uma discricionariedade de dizer, não, vou fechar essa porta e daqui não vamos seguir mais. Então as coisas foram surgindo, esses elementos, e nós não tínhamos o poder, que daí nós estaríamos prevaricando, né, de dizer simplesmente, vamos parar por aqui. Em relação ao Lula, vamos dizer assim, ele não foi inocentado por nenhum tribunal e as condenações que foram exaradas não foi só por mim. Então o que a gente vê muitas vezes é que tem esse foco, que eu teria feito isso, que eu teria feito aquilo, mas o fato é que houve decisão minha, houve decisão mantida que foi reafirmada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região e depois ainda pelo STJ. E o próprio Supremo autorizou, na época, a prisão do Lula ao denegar aquele habeas corpus. Então foi um trabalho institucional. Depois houve um revisionismo, a meu ver, Por que você acha que político. houve revisionismo? Político? Tá. Houve um revisionismo, a meu ver, de cunho político. Claro que a gente respeita as decisões das Cortes Superiores. Eu tenho dito que, a meu ver, foi um erro judiciário aquela anulação.
Mas é a vida que segue, né, Mônica? Então, por exemplo, eu estou como senador, eu não subo lá na tribuna do Senado e fico falando de triplex, não fico falando de sítio de Atibaia, né? Porque eu acho que a gente tem que olhar para frente. Algo, por exemplo, que foi bastante importante, que foi um produto da Lava Jato, foi a lei das estatais. E veja só, quando assumiu esse novo governo, que não tem uma pauta anticorrupção, ao contrário, é uma agenda de desmonte dos mecanismos de controle e prevenção à corrupção, um dos primeiros alvos foi a lei das estatais. Ainda bem que agora o Supremo Tribunal Federal proferiu essa decisão, declarando a constitucionalidade, por mais que se possa criticar né, a manutenção das nomeações anteriores. Mas eu acho que as lições que a Lava Jato trouxe para o Brasil, as mais importantes são, olha, é possível sim combater corrupção e impunidade, mesmo de gente poderosa. O senhor fala, foi todo um trabalho institucional e depois, por motivações políticas, houve uma revisão, um revisionismo. Que motivações políticas? O sistema é muito forte, né? Existe corrupção, apoio, né? Existe corrupção e impunidade porque tem gente que se beneficia. Temer e Bolsonaro, o mais votado, se manter uma autonomia, isso acabou e não foi no governo Lula, foi no governo já Temer e Bolsonaro, né? Bota um procurador que... Ou seja, mudou o perfil da procuradoria, mudou a forma de indicação. Por exemplo, é um dos exemplos. Então a gente não pode achar que o governo Bolsonaro, por exemplo, teve um grande trabalho para a autonomia desses órgãos investigadores. O senhor mesmo, quando saiu... Veja, eu participei do governo Bolsonaro, tá? Eu tinha uma agenda forte, anticrime, anticorrupção, apresentei né, um projeto de lei, lutei muito lá no Congresso Nacional, para que a gente defendesse. Quando teve aquela revisão da prisão em segunda instância, que a meu ver foi um erro do Supremo Tribunal Federal, acho que isso é importante, não só para combater a corrupção, mas a criminalidade em geral, o processo tem que ter um prazo razoável para ele começar a valer. Fui eu que fui ao Congresso defender a PEC 199, para voltar através de emenda constitucional. Então eu sempre fui coerente com essas pautas. Deixei depois do governo, mas eu acho que o foco, né, a gente pode até discutir questões assim individuais, do que aconteceu no passado, mas a gente tem que olhar o presente e o futuro. Sim. O que a gente vê hoje, essa pauta bloqueada dentro do ambiente político. Que não é de hoje, né? Nem é de um governo só. A gente vê essa pauta bloqueada no ambiente político por conta da agenda do governo Lula, que não é essa. Ela é refratária a qualquer melhoria da prevenção e do controle da corrupção. E o exemplo mais notável é esse ataque que fizeram, ainda que por partidos políticos satélites, a lei das estatais, que é uma pena para o país. Porque assim, a pauta anticorrupção não é uma coisa que é pessoalmente do meu interesse, vamos dizer assim. É uma pauta de país. E como foi sentir na pele estar no papel inverso, né? Porque o senhor, como juiz, era juiz. E depois o senhor passou a ser acusado, teve que se defender, defendendo no TRE, defendendo no TSE. Olha, a gente vê que tem claramente um espírito um pouco de perseguição, talvez por conta do governo Lula, contra pessoas que atuaram na Operação Lava Jato. Eu nunca vi nenhuma acusação em relação a mim que tenha um mínimo de consistência, tanto assim que quando vai se ver, peraí, devolver o dinheiro para a Petrobras, isso é uma responsabilidade disciplinar, por quê? Né? Então, a questão mesmo do eleitoral... ficou muito claro que tanto o TRE do Paraná como o TSE proferiram decisões técnicas. Mas você não consegue... Houve ali uma unanimidade não só no TSE, sim, mas de uma grande maioria aqui no TRE, mas a própria opinião pública foi no sentido, olha, não é uma decisão política no sentido de gerar um favorecimento indevido ao senador. É uma decisão técnica proferida por essas cortes, porque o caso não sustentava. O sentimento, o senhor conseguiu se colocar um pouco na pele das pessoas que o senhor julgava? O que eu vejo é o seguinte, todo mundo que foi preso, condenado, ou condenado e preso na Operação Lava Jato, nós normalmente tínhamos provas muito robustas. Inclusive, várias delas depois sucedidas por confissões. Então, o diretor que tinha $100 milhões em conta no exterior, o político corrupto que tinha recebido depósitos em contas lá no exterior. Então é triste, né, ter que trazer um processo criminal contra essas pessoas, mas foi por coisas erradas, por crimes que essas pessoas cometeram, faz parte do império da lei. No meu caso, eu não vi nenhuma consistência, nem nada até hoje que falaram em relação
a minha pessoa. O que a gente sente é que é uma espécie de retaliação, né, em relação ao que nós fizemos, mas a gente está tranquilo. No que tiver, a gente vai se defender e vai demonstrar improcedência, como foi esse caso da própria Justiça Eleitoral. Agora tem uma coisa curiosa, porque alguns juízes que julgaram o senhor no TSE são os mesmos que julgaram o senhor, por exemplo, no caso da suspeição, né? Então eles foram técnicos num julgamento e não foram técnicos no outro. Como é? Porque é o mesmo sistema de justiça que julgou. E por coincidência até alguns personagens, como a Carmen Lúcia, são os mesmos. Na suspeição, na verdade, eu não sou acusado de nada, não sou réu em nenhum processo. É uma questão que é decidida ali dentro do processo técnica. Né? Mas a decisão que eu digo respeitosamente que é um erro judiciário, porque o que se diz ali? É que proferiu decisões contra o Lula que não se justificavam na avaliação deles. Num processo judicial, o juiz sempre profere decisão a favor ou contra uma parte. Nunca houve qualquer animosidade ou sentimento político em relação ali ao ex-presidente da Lava Jato. Tanto assim que outros personagens, né, do mundo político, de outro espectro político, também foram processados, né, como foi o caso que mencionei agora há pouco, do ex-presidente da Câmara, como foi o caso do Sérgio Cabral. Sim. Agora eu vou passar um pouquinho para o Bolsonaro. Como é que o senhor está vendo essas investigações contra ele? E uma coisa que pode passar pelo senhor, que é a votação de um projeto de anistia aos réus do 8 de janeiro e ao Bolsonaro, que é algo que ele almeja. Como é que o senhor vê tudo isso? Olha, eu não sou juiz desses processos, né, para poder fazer poder fazer uma avaliação profunda quanto a isso. Eu tive ali naquela CPMI do 8 de janeiro, e assim, o que apareceu ali na CPMI, ou pelo menos o que não apareceu, foi nenhum vínculo específico probatório de que aquele 8 de janeiro teria sido objeto de uma orquestração, a um ato planejado. Claro que a gente repudia a depredação, eu discordo, acho que, por exemplo, pode-se criticar as instituições, mas claro que ninguém concorda com violência contra qualquer pessoa ou contra prédios públicos ou depredação. Mas, assim, ficou faltando, né, um elemento probatório robusto ali que indicasse que aquilo teria sido objeto de algum planejamento específico. Existem as investigações lá no Supremo, no PGR, que eu não conheço o conteúdo, e vamos aguardar para que elas sejam finalizadas, que nós possamos aí analisar, né, se existem mais coisas ou que possa vir à luz. Quando isso acontecer, aí seria possível ter um juízo mais próprio em relação a esses fatos. Mas já está sendo discutido no Senado, né? No Senado não, no Congresso Nacional. Anistia? No Senado não tem nada, não chegou nada. Parece que tem alguma embrião de discussão disso ali dentro da Câmara dos Deputados. Vendo à distância, né, e embora a gente repudie esses atos de violência e depredação, as sanções que foram aplicadas a algumas pessoas me pareceram severas demais para os atos que foram cometidos. E a anistia ao Bolsonaro? Como é que o senhor se posiciona? Primeiro a gente tem que analisar a anistia a quê, né? Então tem que ver exatamente, vai ser acusado de alguma coisa. Ele já foi acusado, porque ele está inelegível pelo TSE, pela reunião. Mas ali é uma questão eleitoral, né? A anistia que a gente está falando é dos processos criminais. Então, no que me consta, ele não foi acusado ainda. Tem essas investigações que a gente tem que ver a finalização já, né? E para ver se vai ter acusação ou denúncia. Eu acho que o que conta muito é que o PGR, né, vai formular ou não vai formular. Eu acho que ele tem que esperar as coisas amadurecerem ali dentro. Porque essa discussão, sendo muito francamente, no Senado, né, não está sendo uma voz corrente ali, um debate presente nesse momento. O que a gente tem ouvido, alguma discussão embrionária lá na Câmara dos Deputados. O senhor não se considera bolsonarista, né? Não. Esse tipo de rótulo, primeiro, eu não concordo, né? Porque acho que é uma simplificação enorme, petista, bolsonarista, lavajatista, que também nunca vi isso. E a gente tem uma novidade aqui, aproveitando essa questão legislativa, esses assuntos passando pelo legislativo, sobre delação, que aí o senhor conhece bem, né? A questão de
desqualificar ou invalidar delações feitas por pessoas presas. Como é que o senhor vê esse projeto? Independentemente da oportunidade política... É um grande erro em vários aspectos. Primeiro, a experiência internacional é contrária a esse tipo de proibição. O caso mais notório de uma delação, uma colaboração premiada exitosa, foi do Tommaso Busquetta, que foi um colaborador contra a Cosa Nostra, a máfia siciliana, ali na década de 80. Inclusive foi preso aqui no Brasil, extraditado para a Itália, e aquilo possibilitou pela primeira vez que se tivesse conhecimento da estrutura interna da máfia. 2, se esquece que a delação premiada, a colaboração, é uma forma, sim, de chegar a provas contra criminosos, mas também é um instrumento de defesa. Então você vai cercear a defesa de alguém, impedir que ele faça uma delação só porque ele está preso, né, preventivamente, a meu ver, não passa no teste de constitucionalidade, de ampla defesa. Passa-se ainda por uma premissa errada, porque boa parte das colaborações que foram feitas, por exemplo, na Lava Jato, se esse é o exemplo que leva em consideração, foram feitas com acusados em liberdade, com pessoas que estavam respondendo soltos. Por exemplo, o caso do Pedro Barusco, que era aquele gerente que devolveu 100 milhões de dólares, ele não estava preso. Então, a premissa também é errada. Como se não bastasse, é correto a afirmação dizer, ainda que se aprove a lei, ela não invalida as colaborações anteriores. Então, a colaboração do CID não vai ser invalidada. É o ato jurídico perfeito, né? Está na Constituição. Então, a lei nova não afeta o ato jurídico perfeito, ou a coisa julgada. Então, a colaboração que foi feita não seria de maneira nenhuma afetada. Ainda que o legislador queira colocar isso expressamente na lei, haveria uma violação da Constituição. Seja, se é que o objetivo é esse, para invalidar a colaboração do CID, ou uma colaboração anterior feita contra o Lula, por exemplo, na Operação Lava Jato. Então, a meu ver, esse projeto não está sendo muito bem pensado pelos seus defensores. Não terá o efeito pretendido e ainda prejudica a ampla defesa e prejudica o combate à criminalidade. Se isso avançar, espero que não avance. Se chegar ao Senado, eu votarei contra e com veemência. Como é que o senhor vê a possibilidade da volta do bolsonarismo ao poder? Eu acho que é um pouco prematura essa discussão, porque uma nova eleição presidencial só em 2026. O que eu disse logo após aquela decisão do TSE, porque sabia que a pergunta era inevitável e me perguntaram, é que eu não estou, né, em nenhuma hipótese dentro de 2026 com uma candidatura presidencial. Olha que o senhor falou que entrar na política e entrou, hein? Sim, não, mas isso é uma hipótese afastada e naquela oportunidade eu apontei outros nomes que poderiam eventualmente... Até me arrependi de colocar aqueles nomes, porque quando você coloca uma lista, daí tem o pessoal que às vezes fica de fora e fica reclamando. Então não faço mais lista de nomes. Quem está reclamando é o Bolsonaro, porque ele disse que é candidato, né? É um pouco cedo para falar sobre isso. Agora, é fato que falar sobre isso significa que o governo Lula vai mal. É um reflexo de que o governo vai mal. E a gente tem visto, por exemplo, não existe projeto de segurança pública, não existe há esse desmantelamento da prevenção e do combate à corrupção. Do ponto de vista econômico, nós temos um déficit fiscal crescente, que vai impactar, né, as nossas possibilidades de crescimento. Então, acho que essa é a preocupação. Por mais que eu tenha divergências em relação ao governo Bolsonaro, que eu saí, o meu foco hoje, assim, eu sou oposição ao governo Lula. Na sua cabeça, o que é o principal problema do Brasil? Eu diria o seguinte, não existe um único problema para ser resolvido. Primeiro, a gente tem um baixo desenvolvimento econômico, o nosso crescimento econômico é baixo, né, porque a gente tem uma série de âncoras que impedem que nós avancemos. Entre eles, há um desequilíbrio, de fato, nas contas públicas, que faz com que os juros acabem ficando lá em cima. E aqui não é uma crítica ao Roberto Campos, que eu acho que faz um extraordinário trabalho, mas existe um problema que tira recursos do setor produtivo e aloca esses recursos no setor financeiro, porque tem um rentismo. Né? Mas como é que você resolve isso? Não a mano militar e forçando, né? Porque você vai gerar problemas de política monetária, mas sim fazendo uma política que incentive o quê? O empreendedorismo, a iniciativa privada,
que você favoreça o crescimento econômico. Aí você tem que ter políticas também redistributivas, né? Porque afinal de contas você tem um problema de pobreza e você tem que enfrentar. Agora você não pode descurar em nenhum momento de saúde, de educação, de segurança pública. Eu acho que o grande erro talvez, Mônica, seja a gente pensar assim, que existe um problema para o país e que resolver a gente resolve todos os demais. Mesmo a questão da corrupção, é um tema importante para mim. Mas não vamos ser ingênuos em pensar que resolver a corrupção resolve o problema do país. Agora, por exemplo, eu entrevistei o Haddad, né? E ele fala, o senhor está convivendo bastante com o governo, que o senhor é oposição. Ele fala, eu não precisa resolver o problema das contas públicas. Como fazer? Acho que a gente não tem desperdícios, a gente não pode perder, vamos dizer assim, por mais que a conta seja complexa, existem algumas coisas que obviamente são erradas. Então, por exemplo, a insistência nesse desenvolvimentismo a partir do Estado, né? Aquela ideia, por exemplo, do próprio Lula de vamos voltar a construir refinarias. Já se mostrou errado, já se mostrou que isso não deu certo no passado. Vamos revitalizar a indústria naval. Nessas brincadeiras, e aqui não estou falando nem do problema da corrupção, mas nessas brincadeiras o Brasil perdeu bilhões de dólares. Nós temos pensionistas e aposentados dos Correios tendo o salário dele descontado até hoje, porque não só desviaram valores do fundo de pensão, mas fizeram investimentos errados que fracassaram. Então, claro que no limite você pode ter discussões assim, aposentados, servidores públicos, salário mínimo, saúde, mas existem questões assim claras que isso não dá certo. Por exemplo, você acabar com a lei das estatais, você aumentar a burocracia com 39 ministérios, tudo isso dá errado, e tudo isso não é o caminho correto. Então precisa, dentro da margem que é possível, precisa ter sim redução dos gastos do governo, buscando não sacrificar aqueles mais vulneráveis. Né? O que a gente vê no governo, no entanto, é uma estratégia que só busca aumentar tributos. Eu votei, Mônica, mesmo sendo oposição, a favor do arcabouço fiscal. Eu cheguei naquele momento, na política, e pensei, olha, melhor algo assim do que nada. E da taxa das blusinhas? Mas daí o próprio governo jogou isso, né, ao mar. Sim. E aí abandonou essa pauta. Essa questão da taxação, agora a gente tem que ver. Né, o Lula dizia que era contra. E agora ele tem a possibilidade do veto. No Congresso, o governo atropelou. A gente não teve nem votações. A gente não teve nem votação nominal, foi votação simbólica. O governo simplesmente atropelou. Agora, quem tem condições de fazer alguma coisa é o Lula, vetando ou sancionando. A nossa posição. Segurança. A gente sabe que é um tema que dá possibilidade de muito populismo. Sim. Muito populismo. Verdade. Então, uma das questões que se debateu foi a questão da saidinha. Isso não é um pouco de populismo? O direito penal não deve ser populista, mas o direito penal precisa ser sério. O que a gente tem no Brasil, infelizmente, muitas vezes é uma leniência excessiva com crimes graves. Vou colocar um exemplo concreto. Aquele Guilherme Pádua já faleceu, então a gente pode usar o nome com um pouco mais de tranquilidade, mas que assassinou a colega dele, né, a Daniela Pérez, aquele crime que chocou, ficou 7 anos preso por um assassinato no Brasil. Tem países que têm pena de morte. Eu sou contra a pena de morte. Mas tem países como a Alemanha que tem prisão perpétua. Por que você é contra a pena de morte? Eu acho que o risco de erros irreversíveis é muito grande. Tá? E eu acho que, apesar de eu ser duro no direito penal, eu acho que nós temos que sempre acreditar na possibilidade da redenção. Né? Da possibilidade de alguém se recuperar, de se ressocializar. Mesmo Guilherme de Pádua. Sim, mas não com 7 anos preso, porque daí eu acho que é uma ofensa à própria memória da vítima e aos familiares. Né? Inclusive a própria mãe da vítima, a Glória Pérez, é extremamente crítica a esse tratamento que a coisa foi dada à filha dela. Né? Então a legislação ela tem que trazer justiça, e a justiça, infelizmente, para crimes graves significa uma punição proporcional. A discussão sobre a sardinha se insere nisso. O projeto veio da Câmara, estava parado no Senado, e havia realmente uma discussão sobre a ressocialização, se ele não era excessivo ou não tal.
Eu apresentei uma emenda, conversei com o relator, o senador Flávio Bolsonaro, conversei com o senador Sérgio Petecão, que é o presidente da Comissão de Segurança, falei com o presidente Rodrigo Pacheco para a gente chegar no denominador. E a gente resgatou algo que tinha sido suprimido na Câmara, que a meu ver é muito importante, que é a possibilidade do preso no semiaberto sair para fazer cursos de educação, seja supletivos, né, ou seja profissionalizantes, que é algo que eles tinham eliminado. E aí sim eu vejo que é uma atividade que potencializa a ressocialização ali no futuro. Como eu apresentei essa emenda, a gente conseguiu destravar o projeto, foi aprovado e no final acabou sendo aprovado também pela Câmara. A pessoa já sai, né? Mas no semiaberto hoje ela daí pode sair pelo trabalho e pela educação. E para sair para o trabalho e para a educação, precisa ter bom comportamento. Então os incentivos para o bom comportamento não foram retirados da legislação, eles ainda permanecem. Com o que não concordo com essa alegação que o fim da saidinha dos feriados vai eliminar os incentivos de bom comportamento. Pelo contrário, vai ter, mas para essas outras saídas aí sim, para uma finalidade ressocializante. O que nós vimos, no entanto, das saídas para os feriados, havia uma grande reclamação do setor de segurança pública de que saem vários, 5% não volta, fez um cálculo à folha, mas é um cálculo ainda aproximado. O que eu vi aqui no Paraná, em alguns casos, que é 14% não voltava, e são 5 saídas por ano. Em números absolutos, isso vai gerando um ônus para a polícia de ter que buscar esses foragidos a todo tempo. Quem volta é punido, né? Não, mas não é punido, né? Na verdade, assim, é um benefício previsto na legislação que foi suprimido. E ainda nós colocamos nesses de educação e mesmo para trabalho, que aquele que foi condenado por um crime hediondo ou praticado com grave violência contra a pessoa, nem para esses casos ele vai sair. Câmeras corporais, que é outro assunto também, eu não sei se passa pelo Congresso, mas de qualquer forma o senhor é uma pessoa da segurança e... Eu tenho focado muito ali na questão da segurança, né? Um projeto que a gente tem, que a gente aprovou no Senado no ano passado, hoje está na Câmara, que a meu ver poderia ser revolucionário para a nossa segurança pública, que a gente tem em alguns países, é a coleta do DNA, a identificação genética dos presos. Né? Hoje o Brasil tem, veja uma lei que foi aprovada lá em 2012, no governo do PT, o Banco Nacional, só que o nosso Banco Nacional é muito limitado. Para você ter uma ideia, Mônica, nós temos mais ou menos pouco mais de 200 mil perfis genéticos no Banco Nacional, enquanto países como os Estados Unidos têm 20 milhões. Esse é um tema do Congresso. Né? Quem tem que decidir é o Congresso. Criar uma lei dispondo sobre isso ou não. Né? Ou pode sim, também os governos estaduais têm a sua autonomia para definir as suas próprias políticas públicas. Tá? A questão das câmaras é uma questão, a meu ver, que nós temos que amadurecer, avaliar os resultados dos locais que foram implementados. O que a gente ouve muitas vezes do pessoal da segurança pública é que a instalação da câmara 100% do tempo acaba sendo desnecessária, custosa, tá? E muitas vezes pode funcionar como um elemento inibidor, não de violência policial, mas de uma atuação do policial. Veja que nós, né, da própria Operação Lava Jato, lá estamos sofrendo um monte de processo e, na verdade, não existe motivo nenhum. O policial que pratica um ato de violência ilegal tem que ser responsabilizado. Mas, às vezes, esse instrumento pode ser utilizado para construir também acusações e versões falsas em relação a ele. Agora, existem situações que o uso da câmara pode ser recomendado para a própria proteção do policial. E do inocente que o mau policial acusa. Sim, mas a gente não pode generalizar isso. Então, né? A câmara o bom policial. O grande problema que a gente vê nessa discussão muitas vezes é uma generalização. Todo policial é violento, todo policial é bandido. Então ele tem que ser controlado cada minuto da sua atividade policial, o que não é uma correspondência com a realidade. Policial, a câmara não vai prejudicar nada, né? Se a gente tivesse um sistema que funcionasse 100% em cima de verdade, de justiça, mas a gente vê situações também de construção, né, de acusações falsas, e o policial ele pode ficar inibido, eu vou fazer isso com o risco de ser processado,
ou vou simplesmente não fazer nada? Os estudos do governo de São Paulo no governo Dória mostravam que onde a câmera foi instalada, a letalidade policial despencou e o crime não aumentou. Eu acho que esses estudos têm que ser aprofundados e têm que ser analisados. Por exemplo, vamos colocar numa questão prática. Um policial tem a suspeita de que um crime está sendo cometido. Ele pode pensar eventualmente 2 vezes antes de intervir com uma câmera ligada para evitar ele ser acusado falsamente depois de praticar uma violência policial. Então, isso pode funcionar como um elemento inibidor à atuação do policial. Ele prefere assim, melhor virar o rosto de lado e seguir adiante. Então, isso que a gente tem que tomar cuidado, entendeu? Mas a gente já teve casos concretos de acusações feitas por policiais que as câmeras mostravam que os policiais estavam mentindo. O oposto é verdadeiro também. Por isso que a gente tem que discutir esse assunto com bastante serenidade, né, e sem trabalhar com estereótipos. Formada. Eu acho que esse é um tema que tem que ser debatido no Congresso. Não sou refratário, não sou contra as câmaras. Agora, a utilização delas tem que ser regulada. Em que momentos ela é necessária? Precisa 100%, tá? O policial como se estivesse num gigantesco Big Brother e que a gente vai suspeitar a cada segundo que ele está cometendo alguma coisa errada? A meu ver, não. Até porque os custos de você ter uma gravação 100% do tempo são muito elevados. Senador, o senhor falou que o Congresso tem que discutir porque o senhor está achando que é ruim o Supremo discutir? Está na mão do Barroso isso. São assuntos que você precisa ter uma previsão normativa, legislativa. O Congresso não é melhor ou pior que o Supremo Tribunal Federal. Agora, o Congresso tem representantes que foram eleitos pelo povo. Se nós tomamos decisões erradas, a população pode nos demitir a cada 4 ou a cada 8 anos. Então, o Supremo Tribunal Federal tem um papel importante, assim como o Judiciário, mas é uma autoridade não eleita, vitalícia. Por isso que se recomenda muitas vezes que se haja com uma certa autorrestrição. O que o senhor acha do Alexandre de Moraes? Não me cabe... Ele recebe críticas muito parecidas com as que o senhor... Não, acho que não me cabe ficar avaliando pessoalmente, individualmente, cada ministro do Supremo Tribunal Federal. O Supremo é uma instituição importante, tá, para a preservação da nossa Constituição, dentro do jogo do equilíbrio entre os 3 poderes. O que se tem uma avaliação é que, como eu disse, né, a formulação de políticas públicas pertence principalmente às autoridades eleitas, seja o executivo ou seja o legislativo. Então, a intervenção do judiciário tem que ser uma intervenção pontual, até porque o judiciário já tem uma função extremamente importante que é julgar. Mas julgar significa o quê? Aplicar a lei aos casos concretos e não fazer as leis. Né? Uma intervenção pontual. Extrapolou nos anos 60? Não, eu acho só que o Supremo tem que tomar muito cuidado para não avançar determinados sinais. Então, num tema desse como das câmaras, a Constituição trata alguma coisa sobre câmaras corporais em policiais? Não. Existe uma legislação federal a respeito? Não. Então, quem tem que fazer isso é o Congresso ou os governos de Estado com a sua autonomia e as respectivas assembleias legislativas. O senhor acha que está tendo esse redirecionamento? O senhor acha que o Supremo também está recolhendo um pouco as armas e tentando caminhar nesse sentido de pacificação? Eu espero que sim, espero que exista um movimento para tentar se restringir um pouquinho. Existe uma tentação, de se acreditar que se podem resolver todos os problemas com os poderes que existem. E é aquela história do poder, né? Quando você tem poder, você tende a utilizar. Agora, precisa ter, às vezes, uma percepção de certa humildade institucional, de autorrestrição, que tem coisas que devem ser resolvidas por outros poderes, tem coisas que não estão maduras o suficientes para serem resolvidas politicamente, tem que esperar ali o momento próprio. Tudo tem o seu tempo. Então, seria importante, né, e aí não é só questão de Supremo, mas acho que vale para todo mundo, um exercício de certa humildade, de vamos tomar cuidado para não avançar demais, porque de fato existe uma crítica muito severa aí na opinião pública em relação a determinadas ações do Supremo Tribunal Federal. Mas quem defende disso, por exemplo, é o seguinte: se não fosse o Supremo, a gente não tinha mais nem democracia no Brasil. Porque o governo Bolsonaro tentaria
estava tentando subverter o Estado Democrático de Direito. O senhor concorda com essa afirmação? Olha, em algum momento daquela coisa que todos nós vivemos, o senhor achou que a democracia estava em risco? Que o Bolsonaro estava tentando subverter? acho que ficou muito claro também naquela CPMI, e acho que é um consenso geral, que nunca houve nenhuma adesão das Forças Armadas a qualquer espécie de tentativa ou aspiração para a realização de golpe. Então, sem que houvesse esse tipo de adesão, coisa, não, de forma nenhuma. Tanto que o próprio ministro Barroso falou expressamente, mais de uma vez, né, que as Forças Armadas não participaram de nenhuma aventura, não deram vazão de nenhuma. Essa é uma questão que não compete à minha avaliação, né? Se tem as investigações lá correndo. Mas, assim, ainda que tenha tido esse momento de tensão lá atrás, o país vive outro. Existe algum risco de golpe? Né? Existe algum risco de destruição de alguma instituição? Existe algum risco à democracia atualmente? Ou nós vamos ficar no permanente estado de exceção por conta do que eventualmente poderia ter acontecido lá em 2022. O senhor acha que então, acho que nós precisamos... estado de exceção? O senhor acha que a gente estava vivendo algo parecido com... Não, estou falando assim, hoje, né, não se justifica qualquer excesso baseado na necessidade de preservação da democracia. Né? A democracia demanda o quê? Debate livre, né? Demanda que nós diminuímos a tensão da polarização, mas sem forçação. Né? Isso tem que ser dentro do debate público. Então é importante essa pacificação do país, e por mais que a gente tenha divergências, eu, por exemplo, sou e serei opositor sempre, né, desse governo Lula, porque eu não discordo das pautas, mas não é uma questão existencial. O senhor não discorda, não, o senhor discorda. Não, exatamente, porque eu discordo das pautas, mas não é uma questão existencial. Entendi. Não é uma questão amigo, inimigo, que acho que é impróprio dentro da política. Eles abriram o processo contra o senhor e o senhor falou que não tinha aprendido sentença naquela... Olha só, Mônica, você mesmo rindo sobre isso. Não, então, assim, eu acho que me fui surpreendido, de certa maneira, pela decisão, mas a gente vai demonstrar a improcedência da acusação durante o processo. O senhor estava brincando ali, o que era? O senhor já falou sobre isso, mas como é uma entrevista grande... Não, isso eu falei no próprio processo, não tem nenhum segredo, e até é uma filmagem. É uma festa junina, né? E existe aquela brincadeira na festa junina da cadeia, né? Que tem que pagar uma prenda para ser libertado. E aí foi feita uma brincadeira infeliz, né? Mas jamais imaginei que isso ia gerar uma acusação formal. Vocês falaram sobre isso, não? Não falei sobre isso. Não, falamos sobre outras coisas, mas não pedi nada a ele, não. Alguns me criticaram até por conta disso, tal, de ter ido lá falar. Eu acho que, como disse, dentro daquele espírito, né, de pacificação e tal, não me interessa ficar brigando com ninguém sem gerar um resultado que seja positivo ali para o meu mandato e para os meus eleitores ou para a população paranaense. Mas, assim, foi uma conversa reservada e eu não me sinto confortável em ficar revelando detalhes da conversa. É que tem dois lados da conversa, né? O senhor pediu, mas ele aceitou também, né? Então ele também aceitou o diálogo, apesar de pode ter sido tenso, mas os dois conversam, né? São pessoas que conversam, né? Eu acho que esse é um ponto positivo, né? Mas também, como disse, eu não fui pedir nada, tal. Vamos lá conversar para ver se é possível, né, evitar essas hostilidades, porque ninguém ganha nada com isso. Os vazamentos que teve dessa conversa, tem ele falou assim, você, Moro, detonou, não sei qual a palavra que ele usou, mas o sistema político, e hoje você está na política dependendo da política para sobreviver, para comer. Eu nunca detonei o sistema político, né? Mas ele falou isso para o senhor, na verdade, o que nós tivemos foi que políticos, parte do mundo político, se corrompeu, e até um reconhecimento disso, né? Muita gente lá do mundo político fala que havia excesso na época e se arrependem, inclusive. Então, acho que nem você entender que a corrupção faz parte da política como algo aceitável é errado. Me fala um pouquinho do seu mergulho na política. O que a política ensinou para o senhor? Olha, eu estou gostando bastante da atividade, é um aprendizado,
né? Eu fui 22 anos juiz, depois tive aquela experiência como ministro da Justiça, trabalhei um pouco na iniciativa privada, seja antes de juiz ou depois desse período, e para mim é um sentimento de grande satisfação pessoal estar podendo servir a população. Pode parecer um clichê, né? Mas a gente tem essa visão clássica da política, ó, eu estou servindo e não sendo servido. Tá? Agora, tem aquela brincadeira, né? Diz que todo juiz quer ser legislador, mas eu fiz o apropriado, deixei a toga e hoje estou lá como legislador, querendo principalmente aprovar os meus projetos e também contribuir para aprovar projetos naqueles que eu acredito. Então a gente é oposição, sim, ao governo, mas também a gente quer ter uma visão construtiva. O que o senhor aprendeu da política? Porque é muito diferente de ser um juiz, que no juiz só tem o poder de... Não é a palavra Não, como final. juiz, normalmente você é mais circunspecto, né? Você decide ali no processo. O que você está aprendendo lá? O que o senhor aprendeu? Dentro ali da política? É um ambiente muito enriquecedor do ponto de vista pessoal. Se poder fazer algo que contribua para o país, mas também na perspectiva seja um momento de crescimento pessoal, é ótimo, né? Seja na política ou seja em qualquer outra atividade. Então, para mim, está sendo bastante... As pessoas sabem que o senhor está muito isolado lá. Que o senhor... Isso é conversa fiada, né? Na verdade, o que acontece? Quando teve a... Que era melhor deixar o senhor lá quando mesmo, teve, porque... quando tentaram me caçar, né? A perseguição do governo Lula. Pelo clima, motivado pelo governo Lula e retaliação ao combate à corrupção. Quando viram que iam perder, aí vieram com essa história que já não tinha importância me tirar ou não tirar lá. Então, no fundo, é uma justificativa pós-fato para não assumirem uma derrota jurídica e política nesse caso específico. Eu tenho aprovado os projetos de minha autoria, esse mesmo que mencionei do DNA. Aprovamos semana passada, que é um projeto importante, que é uma resposta à crise das lojas americanas, que é um projeto para melhorar a governança do nosso mercado de ações imobiliárias. Agora, veja, como oposição, o meu papel principal é tentar evitar a implementação de políticas que reputo danosas, que vêm do atual governo. Na medida do possível, aprovar pautas próprias, às vezes até com convergência, né, de parlamentares da base do governo, do PT, também é positivo. Mas não me vejo de maneira nenhuma isolado politicamente. Isso aí, na verdade, é conversa fiada dos adversários para tentar te diminuir. Mas eu não me vejo para sempre na política, né? Eu tenho um plano de voltar no futuro a trabalhar no setor privado, até porque, não querendo fazer uma comparação, né? Ambos têm a sua dose de dedicação e sacrifício e também de satisfação, mas pelo menos você sai do foco um pouco, né? O senhor se tornou mais tolerante às críticas, assim? O senhor acha que... Eu nunca acho que ser fui... político é ser o tempo inteiro... criticado. Erro, todo mundo comete erro de português. O senhor comete erro de português, fica aqueles memes, assim... Ah, sim. O cônjuge, o famoso cônjuge. Mas isso é uma bobagem, né? Porque, na verdade, por exemplo, essa questão do tal do cônjuge, eu estava numa audiência pública no Senado, depois de 4 horas falando, né? E aí, não é que eu imagino que escreva cônjuge dessa forma ou fale cônjuge, mas é que a gente está tomando água e tal, e de repente dá aquela engasgada e sai algo. Mas é uma bobagem. Agora, desde a época do trabalho de juiz, também da Lava Jato, embora meu trabalho fosse jurídico, vinculado ali aos processos, a gente já recebia críticas e críticas muito injustas, até difamações, calúnias que afetavam minha esposa, familiares, né, pessoas em volta. Isso realmente é triste, porque o caso acabou ganhando uma dimensão política. Então, um pouco a gente tem a cascadura. Claro que também ninguém gosta de receber críticas que a gente reputa injustas. Mas eu creio que eu nunca fui assim Eu nunca, por exemplo, nunca promovi uma ação de indenização contra um jornalista. Esse debate da fake news que vai passar pelo Senado, qual é a sua posição? Eu sou contra pelo seguinte, Mônica. Quem diz que algo é uma fake news? Tá. Né? A versão, por exemplo, do governo é que nunca houve corrupção, que todo mundo era inocente, que foi uma conspiração da CIA, né? Falam alguns que eu sou um agente da CIA, não é? Então, quem que vai definir isso? Claro que
A gente sabe do impacto da fake news, da desinformação, da fake news Mas e da tem coisas desinformação. claras, Não, né? sim, mas a gente sabe do impacto da fake news e da desinformação no debate público. Seria melhor que não houvesse. Eu mesmo sou vítima, Tá, e como né, combater frequentemente. Tem que ser com mais debate, mas não pode ser com instrumentos de censura, porque se você for ter a censura de supressão da fake news, alguém vai ter que tomar essa decisão. E o risco é que a gente tenha, sim, um censor que vai normalmente atender as pessoas Mas mais qual seria a poderosas solução? no governo. Uma responsabilização maior? Acho que tem que ser uma responsabilização a posteriori, com os mecanismos que tem. O que se pode discutir, sim, por exemplo, questões de anonimato, né, questões de contas artificiais, né, manipulações dessa espécie, mas simplesmente criar um censor. Eu lembro muito daquele livro, daquele filme, livro também, né? 1974. Não, O Nome da Rosa. Aham. Né? Dos livros que não podiam ser lidos porque eram muito perigosos, e aí se envenenava as pessoas. Depois, historicamente falando, quando começou a se imprimir a Bíblia, tinha gente que era contra na época, porque via, olha, isso aí vai disseminar informação e o cristão vai poder ter acesso direto à Bíblia sem intermédio de um clérigo, de um padre. Isso vai favorecer o surgimento de heresias. Então, nunca foi o caminho da humanidade a restrição do debate. Né? Nunca foi o caminho correto, a meu ver. Embora reconheça, né? Como eu disse, eu sou vítima de fake news. Mas o caminho da censura não é o caminho apropriado.